com a palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor é aquela que liberta, é aquela que transforma, é aquela que muda, é aquela que tem poder para transformar o homem e mudar o homem. Você que está nessa live aí, eu quero dizer que Deus tem uma obra na sua vida. Eu quero dizer que Deus tem um plano para você, e o plano de Deus é gigantesco. Eu quero dizer que Deus pode mudar a situação que você está passando, mas isso depende de você. Depende exclusivamente só de você, porque você pode fazer acontecer isso. Eu quero deixar uma palavra para você aqui que se encontra em Êxodo, capítulo 18, versículo 13, 14, versículo 13 e 14. Antes, eu quero dizer para você, compartilhe essa mensagem. Compartilhe a mensagem de Jesus, compartilhe a palavra de Jesus. Compartilhe, porque eu creio, nesse momento que tem vidas, tem pessoas que estão passando por situações difíceis. Você pode sim mudar a situação delas através da palavra de Deus. Você que está do outro lado aí, que agora entrou agora, quero dizer para você, Deus tem uma palavra para você. Deus tem uma mensagem para você. E a mensagem de Deus é essa noite. Não pare, continue, fique firme, permaneça, porque os olhos do Senhor estão sobre você. Os olhos do Senhor estão sobre a sua casa, os olhos do Senhor estão sobre a sua vida, sobre a sua família. Os olhos do Senhor estão sobre você. Sobre você, aquela pessoa que entrou aqui agora, está cansada, está triste. Eu tenho uma palavra para você. Não desanime, não pare. Deus ainda tem algo com você, Deus tem uma obra gigantesca com você, mas para isso você precisa entender a voz de Deus, entender os propósitos de Deus, os planos de Deus. Deus não faz nada sem te avisar primeiro. A Bíblia diz no livro de Amós, capítulo 13, tudo que Deus fizer, Ele vai te avisar primeiro. Tudo que Ele for realizar, Ele vai te avisar, Ele vai te acordar primeiro em uma madrugada, Ele vai usar alguém, vai usar profeta, Ele vai usar alguém para falar com você, porque tudo que Deus faz tem um plano e um propósito nessa terra. Eu quero ler aqui, em nome de Jesus, Êxodo, capítulo 18, versículo 13 e 14. Você que está entrando agora, boa noite, a paz do Senhor Jesus. Essa live aqui é para que Deus venha tratar com você. Você que está do outro lado, às vezes conhece esse texto, já ouviu falar desse texto, mas a mensagem que Deus tem para você aqui é mais profunda. A mensagem que Deus tem para você aqui vai mais no profundo. Então Deus vai falar com você hoje através da vida de Moisés. Eu quero ler aqui Êxodo, capítulo 18, o versículo 13 e o versículo 14. É uma mensagem para você hoje. É uma mensagem que pode mudar a sua vida. É uma mensagem que pode mudar os seus pensamentos. Você que está do outro lado aí, que é líder, cuida de vidas também. Talvez está na mesma condição aqui do que Moisés, que foi aconselhado por Jetro. Então talvez você que está nessa condição, pense bem, analise a palavra de Deus. Eu quero ler aqui Êxodo, capítulo 18, o versículo 13 e o versículo 14, o Velho Testamento, né? Vamos falar do Velho Testamento, os 5 Pentateucos. Nós vamos falar aqui de Êxodo, que Êxodo significa a saída, a partida do povo de Deus, que estava no Egito, que Deus os resgatou, que Deus os livrou. Quero ler aqui, Êxodo, capítulo 18, versículo 13 e 14. Diz assim a palavra de Deus. No dia seguinte, Moisés sentou-se para julgar as questões do povo. E ficou ocupado desde a manhã até a noite. Quando Jetro viu tudo que Moisés estava fazendo, perguntou: por que você está agindo assim? Por que está resolvendo sozinho os problemas do povo, com todas essas pessoas em pé ao seu redor, desde até amanhã até a noite? Então aqui, o texto como nós lemos aqui, vai dizer que o próprio sogro de Moisés, Jetro, ele não era cristão, ele vem para visitar Moisés. E ao visitar Moisés, ele chega e olha que Moisés está ali aconselhando o povo. Só que Moisés, enquanto Jetro se hospeda na sua casa, enquanto Jetro está no meio na tenda, junto com Moisés ali no deserto, ele analisa, ele olha Moisés e vê que Moisés está trabalhando de noite resolvendo o problema do povo. E quem era Moisés? Eu quero refrescar sua mente aqui. Moisés, ou qual aquele, um homem de Deus que foi chamado por Deus, foi conduzido no Egito, ensinado no Egito, entrando no Egito ali. Ele foi criado no Egito, com as condições do Egito, com as palavras do Egito, com os estudos do Egito. Então Deus prepara uma situação. Moisés ali, ele indaga uma pessoa, um egípcio que está batendo em um hebreu, então ele pega aquele egípcio, soldado, e acaba matando aquele soldado e matando. O texto, a Bíblia vai dizer que então Moisés, ele vai sentir uma tristeza ali,
E automaticamente ele começa a andar no palácio, então ele vai indagar de novo, vai tentar indagar de novo outro egípcio, que vai começar uma briga corporal ali com o hebreu, e automaticamente esse egípcio fala para Moisés: Moisés, você vai fazer comigo o que você fez há 3 dias atrás com aquele soldado? Então Moisés fica com medo, sai do Egito, vai para o deserto, e no deserto começa a sua história. A Bíblia diz assim que Moisés está andando há 3 dias no deserto para que Faraó não o encontre, e ele andando no deserto. Moisés andando no deserto vai dizer que ele vê as filhas de Jetro buscando água para os camelos, e ali começa o propósito e o plano de Deus que Deus tem na vida de Moisés. E caminhando ali, automaticamente, Moisés acaba se ajuntando com as filhas de Jetro, e vai resumindo, ele vai trabalhar. Jetro chama ele alimenta os camelos com água, dá água aos camelos, volta para o pasto de novo, começa a apacentar as ovelhas de Jetro, seu sogro, e ali numa sarça ardente ele vê queimando, e uma voz dizendo: Moisés, Moisés, Deus o chama para um propósito. Quando Deus chama um homem ou mulher para um propósito, ele prepara a situação. Ele preparou aquela situação ali de Moisés, o qual saiu do Egito, foi para o deserto, e no deserto o próprio Deus teve um encontro com ele. Eu quero te dar uma notícia: às vezes você está no deserto de Deus, às vezes você não está no deserto do homem, o deserto que Deus te colocou é o deserto dele. E muitas vezes no deserto é onde Deus tem um encontro contigo, muitas vezes no deserto é onde que Deus mais fala contigo. Eu não sei qual deserto que você está passando, eu não sei qual luta que você está passando, a prova que você está passando, mas esse deserto que você está passando, Deus está com você, e Deus quer mostrar coisas maravilhosas para você nesse deserto. Então Moisés ali com as ovelhas, uma sarça ardente que não se queima, está ali no deserto ali, e ela não se consome. Então Deus chama Moisés ali para um propósito, chama Moisés para um propósito. Nós temos que entender uma coisa: é no deserto que Deus fala conosco. É no deserto que parece que nós abrimos o ouvido para escutar a voz de Deus, porque no deserto não tem ninguém para nos ajudar. A Bíblia diz, no livro de Mateus capítulo 4, vai dizer que o próprio Espírito Santo leva Jesus para o deserto, e levando Jesus para o deserto ali, o Espírito Santo, Deus levando ele, vem o inimigo e começa a afrontar o próprio Jesus, começa a indagar a ele, e o próprio Jesus vence o diabo pela palavra, pelo verbo que se tornou carne, e ali é vencido. E a Bíblia diz assim que depois de vencido, os anjos vêm e servem a Jesus, preparam um banquete para ele, e o diabo é vencido. O diabo só é vencido pela palavra. Eu quero te dar uma notícia essa noite: o diabo não é vencido por qualquer coisa, porque você é bonito, que você tem uma carteirinha, que você é obreiro. Não, o diabo é vencido aqui, ó, é na palavra. É na palavra que você vence o inimigo, e a palavra se chama Jesus, o verbo que se tornou carne. Eu quero te dar uma notícia: que eu não sei o deserto que você está passando, mas é no deserto que Deus ainda opera milagres. É no deserto que ainda Deus faz maravilhas. É no deserto que Deus opera. É no deserto que Deus muda a situação que você está passando. O povo estava no deserto com Moisés, quando Moisés tirou o povo. Não tinha água, mas a rocha brotava água viva. Água que saciava a sede deles. Não tinha pão e o maná descia do céu. Não tinha carne, as codornizes traziam para eles carne para que eles viessem se alimentar. Qual o deserto de Deus que você está passando?